no mês de janeiro houve aqui 10 perguntas que se repetiram algumas dezenas de vezes e uma delas ultrapassou a centena de vezes. Portanto, eu decidi fazer este webinar precisamente para dessas 10 perguntas. Então, a primeira pergunta é o que é o clock do processador. Cada cálculo que o processador vai realizar é um evento único e a repetição de eventos em sequência por segundo é conhecida como uma tarefa ou um hertz. Se o processador realizar 900 ciclos por segundo, dizemos que o seu clock é 900 hertz. Se realizar 3600 ciclos por segundo, dizemos que é 3600 Hz. Se realizar 3.600.000 ciclos por segundo, dizemos que o seu clock é 3.600 MHz de clock. Se forem 3.6 bilhões, então temos gigahertz e assim sucessivamente. Então podemos dizer que a frequência, que é isto precisamente que está aqui representado no gráfico, com que o processador realiza os cálculos, é o clock. Os clocks mais comuns, ainda hoje em dia, são os megahertz e os gigahertz, sendo que os megahertz já estão a desaparecer, não é? E os gigahertz são aqueles que prevalecem cada vez mais em termos de velocidade de clock. Segunda pergunta. Ficheiro de paginação. O ficheiro de paginação é o ficheiro que é criado quando nós trabalhamos. Memória virtual no nosso computador pode ser também configurada e pode ser o tamanho deste ficheiro de paginação configurado. Então é isso precisamente que eu vou aqui fazer. Eu vou-vos mostrar. Deixem-me só abrir aqui as propriedades do PC. Então, temos aqui as propriedades do PC e dentro dessas propriedades temos aqui o nome, temos o hardware, temos as avançadas e nas avançadas temos o desempenho. Dentro do desempenho, indo às definições, abre-se esta janela de opções de desempenho e nós podemos ainda ir aqui às avançadas das opções de desempenho e alterar a nossa memória virtual. Clicamos em alterar a memória virtual, podemos gerir automaticamente se quisermos, podemos escolher o disco rígido onde vai ser criado o ficheiro de paginação, podemos aqui pôr o tamanho a ser gerido pelo sistema de forma automática, podemos dizer que não queremos ficheiro de paginação, ou seja, não vai haver memória virtual, e podemos também definir o tamanho desse ficheiro. Ele serve precisamente para dar suporte à memória virtual. Normalmente, este ficheiro chama-se um ficheiro pagefile.sys, sys de sistema, com SYS, e estes ficheiros vão ficar então guardados no disco rígido e vão servir de apoio à memória virtual. Ora, temos o protocolo FTP, que se chama File Transfer Protocol, que é um protocolo de transferência de ficheiros, como o próprio nome indica. Normalmente, este protocolo serve para disponibilizar ficheiros a outros utilizadores e é utilizado para fazer upload, normalmente, das páginas web num servidor web online. Portanto, normalmente nós temos um cliente FTP, que é o programa que nós temos em casa, e o servidor FTP vai receber os ficheiros desse cliente. Eu posso, aqui já agora, mostrar-vos o mais famoso, que é o FileZilla, que é gratuito e que têm o cliente e o servidor. Portanto, podem fazer download gratuitamente tanto do cliente de FTP como do servidor de FTP. O cliente normalmente instalamos quando queremos apenas fazer upload para o servidor instalamos quando nós próprios somos o servidor e os outros é que vão fazer upload para nós. MAC address.
têm um MAC address no vosso ecrã que eu já vou explicar o que é que simboliza esses conjuntos de números que aí estão. Então, o MAC address é talvez a dúvida que tem mais sumo, entre aspas, destas dúvidas todas. Um padrão para uma rede local normalmente tem várias camadas. E a camada onde o MAC address trabalha é a camada física. Essa camada física vai ter também um link lógico de controlo, que é o chamado LLC. No modelo OSI, que é um modelo que regulamenta as redes, a camada do MAC é a camada 2, que é a camada Data Link, que vai ser onde o MAC address vai trabalhar. O MAC address é um endereço único que está associado a cada dispositivo de rede que existe no mundo, ou seja, no mundo inteiro não há MAC addresses repetidos. Cada dispositivo, cada placa de rede, cada router, cada switch só tem um MAC address que só existe uma vez no mundo. Portanto, não há MAC addresses repetidos. O MAC address vai identificar o quê? Vai identificar fisicamente aquele dispositivo. Neste caso, a placa de rede, por exemplo. Da mesma forma que nós configuramos um IP para identificar a parte lógica, o IP é o endereço de internet lógico, o MAC é o endereço físico da nossa placa de rede. Estes endereços MAC são compostos por 6 bytes, ou seja, 12 dígitos hexadecimais. Se vocês fizerem aqui a conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dígitos, e esses 12 dígitos vão dar-lhes 48 bits de comprimento. São gravados no formato que aqui está, MMMSSS, e o que é que isto quer dizer? Os primeiros 3 conjuntos identificam o fabricante da placa. Neste caso, aquele fabricante que aqui temos, o 00A0C9, é a Intel. Portanto, a Intel Corporation, que fabrica processadores, mas também fabrica placas de rede. Então, estes 3 dígitos, sempre que vocês virem um MAC address, algures, com esta identificação, vai ser um MAC address da Intel. Significa que foi a Intel que fabricou esta placa ou este dispositivo de rede. Depois, os outros dígitos são o número de série da própria placa de rede, ou seja, aquele número que é feito na fábrica e que identifica aquela placa especificamente. Podemos dizer então que o MAC address é um endereço de nível 2 que depois vai ser convertido para nível 3, que vai ser o nível onde operam os routers, por exemplo. Portanto, é essa a definição de MAC address. Quinta dúvida, mail server. O que é um mail server? Um mail server não tem de ser necessariamente uma máquina. Então, o mail server é uma aplicação que faz a gestão das mensagens de correio eletrónico usando o quê? Usando protocolos, neste caso, 3 protocolos base. O SMTP, que é o Simple Mail Transfer Protocol, que serve para enviar e-mails. O POP3, que serve para receber e-mails. O IMAP, que faz as duas coisas. O SMTP é usado para envio de e-mails e usa a porta 25 do computador como porta padrão. O POP3 serve para retirar, ou seja, para receber mensagens para o computador local. E o que é que ele vai fazer? Ele vai ligar, estabelecer uma ligação TCP à caixa de correio no servidor e as mensagens passam para o computador local, por exemplo, para o Outlook ou para o Thunderbird. Nesta operação, normalmente são precisas credenciais. Quais são as credenciais? Normalmente o nome do utilizador e a palavra passe associada ao endereço de e-mail. Sexta dúvida. Hyperthreading. É uma dúvida que também me colocaram muitas vezes em janeiro.
O que é um hyperthreading? Não é nada de extraordinário. Como podem ver aí, eu tenho aí uma imagem de uma BIOS, onde nós podemos ativar ou desativar a tecnologia hyperthreading dessa BIOS. O que é que isso vai fazer? A tecnologia hyperthreading permite que um único núcleo de processador emule, ou seja, se comporte como dois núcleos de processador. Ou seja, cada núcleo físico vai se comportar como dois núcleos lógicos, ou cada processador físico pode se comportar como dois processadores lógicos. Cada processador lógico vai ter registros próprios, ou seja, memórias do próprio processador próprias, estáticos e dinâmicos, e os recursos como o FPU, que faz os cálculos com vírgula flutuante, a ALU, que faz os cálculos lógicos e aritméticos, e os próprios barramentos serão partilhados entre os processadores lógicos criados. Em conclusão, o que é que podemos dizer? A tecnologia hyperthreading permite que um sistema ou um núcleo que funciona em monoprocessamento se transforme num sistema que funcione em multiprocessamento. E as partições trouxeram até duas dúvidas, que são a 7ª e a 8ª. Eu vou começar por responder à 7ª. O que é uma partição? E eu vou responder da seguinte forma. Particionar, ou seja, particionar é preparar um disco para o quê? Para poder ser formatado e para poder receber dados. Isso é particionar. Quantas partições depois podemos criar? Logo que veremos. Mas particionar é preparar um disco para poder ser formatado e poder receber dados. As informações sobre o particionamento, ou seja, sobre as partições, ficam guardadas numa tabela que se chama tabela de partições, que é acedida pelo sistema operativo antes de realizar qualquer operação na unidade de disco. Uma partição primária é o tipo de partição em que os sistemas operativos podem ser instalados. Podemos ter 4 partições num disco. As partições lógicas suportam a instalação de Linux e de Mac OS, mas não suportam de Windows. As partições primárias são as únicas que suportam também o Windows. Portanto, é importante reter isto. Partição é o espaço que vai ser preparado para poder ser formatado e poder receber dados. Partição porque vem de parte, da palavra parte, uma parte do disco. Essa parte pode ser a parte toda, o disco todo, ou pode ser apenas um pedaço do disco. Vem no seguimento da partição e é porquê partições múltiplas. Então, a resposta é, se eu criar partições múltiplas, como estão aqui no vosso ecrã, e repartir entre essas partições um sistema operativo, uma partição para dados, um segundo sistema operativo, por exemplo, no caso de termos problemas com um sistema operativo, não teremos problemas nem com o outro, nem com os dados. Vantagem multiboot. Poder ter, por exemplo, Windows e Linux, Windows e macOS, Linux e macOS, por aí fora, e trabalharmos com vários sistemas operativos. DMA significa Direct Memory Access, ou seja, é acesso direto à memória a partir do hardware. O hardware acede diretamente à memória para poder ler e escrever de forma independente do CPU. Ou seja, o hardware não precisa do CPU para ler e escrever na memória. Isto é o DMA, é o Direct Memory Access. O DMAC é o controlador do DMA, ou seja,
O DMA é a tecnologia que permite o hardware escrever e ler diretamente na memória, sem necessitar do CPU, e o DMAC é o controlador que controla estas operações, a escrita e a leitura direta na memória feita pelo hardware. Um wafer é aquilo que vocês estão aqui a ver, este disco ao lado dos processadores, e deste wafer fazem-se muitos processadores. Portanto, cada wafer faz muitos processadores. É um disco, basicamente, que é constituído de silício, mas depois de ser tratado através de vários processos químicos, ele vai ficar num pó muito fino, e esse pó, através de um tratamento com cloreto de hidrogênio, a temperaturas de 300 graus centígrados, vai remover todas as impurezas do silício e ficar apenas o silício puro. O resultado é uma barra de silício com uma pureza de 99,99%, porque não se consegue atingir os 100%, e os wafers são preparados a partir destas barras. Além do silício, ainda são acrescentados cristais também de silício, mas cristais purinhos para criar o núcleo. E isto é feito uma espécie de um cilindro, e depois o cilindro é fatiado em fatias muito fininhas que fazem precisamente este wafer. E está. Eram as 10 questões para trazer hoje aqui no nosso webinar.